Abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler só a primeira parte deste versículo, que diz assim: chegaram então do outro lado. Amém? Pode se sentar, fala para essa pessoa que está do seu lado, você vai chegar. Fala para 3 aí, fala, você vai chegar do outro lado. Queridos, eu preciso dizer para você que a Bíblia, ela facilitou muito para nós, quando ela foi dividida em capítulos e em versículos. Porque antes, o original no hebraico, ela era num todo. E você não tinha como dividir em capítulos e versículos, porque ela era inteiriça. Então, para encontrar algum texto, ficava difícil de atuar, de procurar. E com a evolução, ela se dividiu em capítulo, ela se dividiu em versículo. E hoje, para você entender um versículo, você lê 2 atrás, 2 na frente, e você começa a entender esse texto. Eu li o texto e diz: e eles chegaram do outro lado. Quando a gente olha esse versículo, parece que ele não tem muito sentido ler ele de uma forma isolada. Mas quando a gente entende que no capítulo anterior, para eles chegarem do outro lado, teve vento, teve tempestade, teve água no barco, teve barcos que fragilizado com as ondas, desespero, medo. Quando a gente entende todo o percurso que esse barco passou, a gente começa a compreender e começa a glorificar. Quando a gente lê, chegaram do outro lado, diz assim: é porque eles venceram toda a tempestade, atravessaram todo o processo e conseguiram chegar do outro lado. E eu vim aqui nessa terça profética profetizar para você. É uma terça profética, eu quero liberar uma palavra para você. E você vai gritar seu nome. Quando eu disser assim, você vai chegar do outro lado, grita seu nome aí e diz assim: Leleco, você vai chegar do outro lado. É isso. Porque só você sabe das suas tempestades. Só você sabe das suas noites mal dormidas. Só você sabe das aflições. Só você sabe da água batendo no barco e o desespero dentro de você, achando que acabou tudo. Mas olha você aqui na terça profética, adorando o nome do Senhor. Olha você aqui nessa noite, dizendo: Senhor, eu estou conseguindo chegar do outro lado. Quem não viu o capítulo 4 não sabe por que dessa alegria estampada no seu rosto. Então não se incomode com alguém que está mais alegre, com alguém que está dando uns glória mais alto. Ele sabe o que ele passou para chegar aqui. Ele sabe o dia que ele enfrentou. Ele sabe das tempestades. É por isso que ele chega aqui e ele chega extravasando, dizendo: obrigado, Jesus, porque eu cheguei do outro lado. Eu vou te contar essa história. Essa história começa no capítulo 4. E a palavra vai dizer que Jesus está ministrando uma palavra de fé para uma multidão. Tem uma multidão atenta ouvindo. Jesus está pregando, seus discípulos estão com eles. E ele está ensinando o que é fé para eles. Está dizendo, e a parábola é do grão de mostarda. Eu preciso dizer uma coisa para você. Preste muita atenção quando Deus estiver falando. Preste muita atenção quando você estiver ministrando, sendo ministrado pela palavra de Deus na sua vida. Porque você nunca sabe
a hora que vai chegar a aula prática. Eles estavam tendo uma aula teórica da fé, mas foram surpreendidos de repente a ser convidados a viver a aula prática da fé. Presta atenção nisso. É lindo, sabe por quê? Porque o que a gente ouve, o que a gente se permite ser ministrado, quando chega circunstâncias e situações na nossa vida, aquela palavra que foi gerada dentro do nosso coração, nos traz arma para vencer o que nós precisamos. O que a gente é ministrado, a gente reage diante daquilo que a gente é ministrado. O que fica no nosso coração é aquilo que vai nos dar alimento e ferramenta para a gente poder vencer todas as coisas que a gente precisa de vencer na vida. Então todas as vezes que Deus estiver falando com você, escute bem, porque a aula prática vai chegar, e a palavra que estiver guardada no seu coração, ela será alimento e força para você vencer todas as coisas. De repente, o texto começa no capítulo 4 dizendo assim: e já era tarde. Eu fiquei pensando sobre esse tarde, porque esse tarde dá uma conexão muito pessoal. É tarde para quem? É tarde para o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que já era tarde, porque o tarde é tão pessoal e ele pode mudar a todo instante, porque para mim pode ser tarde, mas para você pode ser muito cedo. Eu tenho um primo que 8 horas da noite ele já está dormindo, e 5 horas da manhã ele já está de pé. Então tarde para ele é completamente diferente que para mim. Tarde para ele já é 8 horas, tarde para mim é 1 da manhã. E hoje, na era que a gente vive, do WhatsApp, tem gente meia-noite marcando para sair, porque para mim já é tarde, mas para ele está começando a noite. Essa tarde é muito pessoal. Só que quem está dizendo já é tarde é o escritor. Mas quem está convidando os discípulos para entrar no barco, não importa se é tarde, ele é responsável pelo convite que ele fez. É tarde para quem já desistiu do seu casamento. É tarde para quem já perdeu a esperança do seu filho. É tarde para quem já acha que a sepultura vai ser fechada. É tarde para quem já se entregou ao diagnóstico. Mas para quem sabe, quem convidou e quem chamou, acredita que nunca é tarde para um novo começo, para o início de algo profundo, de algo maravilhoso, do extraordinário de Deus se manifestar. Então eu vim pregar para você nessa terça profética. Eu não sei o que foi declarado sobre a sua vida, dizendo que já é tarde, está acabando, não tem jeito. Eu vim dizer para você, ainda dá tempo, porque quem te chamou é fiel para operar o que você precisa na sua vida. Talvez você entrou nessa terça profética sentindo assim, já é tarde, não dá mais, não tem mais o que fazer. Se pudesse mudar as coisas. Eu acordei tarde demais para essa situação. Não, Deus me trouxe aqui para te dizer, não é tarde. Ele ainda tem uma história linda para escrever nesse capítulo 4 na sua vida. Só está começando. O tarde para você é o início de um grande milagre que Deus vai manifestar. Amém? Vamos lá. Ele diz assim, é tarde. Só que Jesus olha e fala assim, quando o escritor diz já é tarde, ele vai dizer que os discípulos estão despedindo da multidão e estão debaixo de uma palavra de Jesus para que entrasse no barco.
Eu vou te dizer uma coisa. Coisa difícil é despedir da multidão. Porque vai ter hora que você vai ter que decidir com quem você quer andar. Vai ter momentos na sua vida que você vai tomar decisões que vão mudar completamente seu destino. Ou você resolve ficar na beira da praia, ou você resolve entrar onde Jesus está, que é o barco que Ele te chamou. E para isso, infelizmente eu tenho que te dizer, algumas pessoas vão ficar para trás. Infelizmente, vai ter coisas na nossa vida que a gente vai ter que aprender a desligar. A gente vai ter que mandar embora. A gente vai ter que saltar. Porque senão você não vive um novo e nem o extraordinário de Deus. Porque você está tão preso na praia, na terra firme. E Deus está te convidando para viver algo que você ainda não conhece, mas que você sabe que vai ser perfeito, porque debaixo da palavra dele é o lugar mais seguro que a gente possa viver. Dá uma cutucada nessa pessoa e diz para ela: aprenda. Vai ter momentos na sua vida que alguns ciclos vão ter que encerrar. Porque se esse ciclo não encerrar, o extraordinário não se manifesta. Quem ficou na beira da praia não viu os milagres que Jesus operou dentro daquele barco. Quem ficou na praia não teve a oportunidade de ter Jesus se glorificando através das suas vidas. Quem ficou na praia ouviu as histórias ser contadas, mas quem resolveu ouvir a voz de Deus e entrar no barco, começou a ter as suas próprias experiências com o mestre, dizendo: não, eu vi ele fazer, eu vi ele manifestar, aconteceu na minha vida. Chegou o momento de você começar a contar as histórias, não que os outros viveram, mas que você vai viver com Jesus. Mas para isso você vai ter que desprender. E essa despedida não é fácil, porque tem gente que a gente quer levar com a gente, mas ela não está no mesmo propósito, ela não está no mesmo destino, ela não está no mesmo momento que você. E às vezes é doloroso isso, dizer: então eu vou. Às vezes é difícil dizer: se você não quer, eu vou seguir. Mas uma coisa eu não negocio: o que? É estar com Jesus, é viver com Ele, é andar com Ele. E para isso, você vai entender que situações vão ser quebradas, arrancadas. Vai ter gente que vai sair da sua vida e você vai ficar apavorado, porque você nunca imaginou viver sem ela. Mas você entendeu que viver com Jesus é melhor do que todas as coisas na nossa vida. Eu aprendo uma coisa: tudo que me impede de viver com Jesus não é bom para mim. Tudo aquilo que vai intoxicar meu relacionamento com Jesus não é bom. Eu vou ter que despedir e deixar na praia. Só que quem te convidou, no convite dele, presta atenção, tem uma promessa, Eduardo, sendo liberada. Qual que é essa promessa, irmãos? Ele diz assim: passemos para outra banda. O convite dele tem uma promessa, e na promessa dele tem um destino, e no destino dele tem uma certeza. Qual é? Eu vou chegar do outro lado. Quem está te fazendo a promessa já conhece todo o percurso, o começo, o meio e o fim. E ele já está dizendo aqui: eu estou te esperando aqui, porque eu sei que você vai passar para o outro lado. Ei, essa igreja tem uma palavra liberada sobre ela. Nós estamos debaixo de uma voz profética, debaixo de um convite que Jesus nos fez. Não estamos aqui debaixo de uma religiosidade, debaixo de sermões construídos, não. Estamos aqui debaixo de palavras que viram decretos neste lugar, palavras que direcionam o nosso destino, que nos liberam promessa dizendo: eu estarei convosco
conosco até a consumação do século. Tem palavras liberadas sobre esta igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Tem palavra liberada para esta igreja: céus e terras passarão, mas a palavra dele permanecerá. Aguenta firme. Quem te convidou não é irresponsável para te deixar no caminho. Ele vai cuidar de nós. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí, fala com ela: fica tranquilo, Ele vai cuidar da gente. Ele vai dar todo o suporte para a gente. Ele vai suprir tudo que a gente precisa. Ele vai dar todo o conforto necessário. Ele vai cuidar do seu emocional. Ele vai cuidar do seu espiritual. Ele vai cuidar do seu financeiro. Ele vai cuidar do seu filho. Ele vai cuidar do seu casamento. Os recursos que tanto te angustia, que tanto te preocupa. Ele está dizendo: fica tranquilo, porque eu cuido de você. Não vou cantar o sol agora não, mais tarde. Presta atenção. Olha que coisa linda. Vamos passar para o outro lado? Vamos. E havia vários barcos. Isso mexe comigo, porque tinha vários barcos. E Jesus poderia ter entrado em tantos outros, mas entrou naquele. Como eu sei que existem muitos barcos aí fora, mas Jesus entrou no seu. Você pode glorificar porque Ele escolheu você. Você pode agradecer porque Ele escolheu você, querido. Ele te achou. Olha onde você estava. Você estava perdido, solitário nesse mundo. Jesus olhou para você e disse: eu quero você. Eu quero fazer de você um instrumento. Eu quero usar a sua vida. Eu quero colocar a minha graça, o meu poder sobre a sua vida. Você é escolhido do Pai, querido. Presta atenção, que coisa linda. Isso dá uma conexão também, de olhar para esse barco e dizer: tinha tantos barcos lá e Jesus me escolheu. Mas quando Jesus entra no barco e a viagem começa a acontecer, qual que é o convite de Jesus? Sai da terra firme, aonde você tem segurança, aonde você controla, aonde você domina. Sai dessa terra firme, que você tem poder para resolver. Sai dessa terra firme, que você com uma palavra coordena tudo. Sai essa terra firme e vem andar comigo, porque aqui não está no seu controle, aqui está no meu controle. Isso é complicado, porque aqui eu domino bem. Aqui eu sei como fazer, resolver. Eu tenho o meu jeitinho para desembolar. Eu tenho as influências para usar. Eu tenho acessos para... O difícil é quando a gente perde isso tudo. A gente vai para um caminho que a gente precisa aprender a depender dEle. E nessa dependência dEle, é o momento que Ele quer nos ensinar a confiar. Eu estou pregando para alguém aqui que a terra firme acabou. Deus te colocou no meio desse mar, e você só tem uma escolha, uma decisão a fazer na sua vida: ou você confia, ou você desfalece. E Ele nessa terça profética me trouxe aqui para te dizer uma coisa: aprenda a confiar, porque quem confia, tudo Ele pode fazer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Alexandre, e tudo é uma totalidade. Ele está dizendo: confia nele que Ele vai resolver a família. Não, Ele está dizendo: confia nele que Ele vai fazer na vida espiritual, na vida familiar, na vida emocional, na saúde física. Ele vai trabalhar em todas. Aprenda a confiar, a sair da terra firme, e aprenda a andar com Ele, debaixo daquilo que Ele pode fazer e realizar. Quando não sou eu que controlo, eu vou ter que aprender a depender. E a depender
é saber que vai ter hora que eu vou perder o controle das coisas. Vai ter hora que eu não vou saber como resolver. Vai ter hora que eu não vou ter resposta para tudo. Mas eu sei de uma coisa: quem me pôs nesse barco vai cuidar de todas as coisas. Eu sei que você está preocupado. Eu sei que você não consegue resolver. Eu sei que você não vê saída. Eu sei que você não vê um sol brilhando para você. Mas fica tranquilo. Ele está dizendo: só confia, que daqui a pouco você vai entender todas as coisas. E você vai descobrir que o melhor lugar de ficar é aqui comigo. Amém? Aí a Bíblia diz que a tempestade começou a bater no barco. O vento começou a soprar. E aqui eu acho interessante, é porque essa tempestade, esse vento bate para todo mundo. Uma hora ou outra nós vamos sofrer na navegação, porque as tempestades são inesperadas. Ninguém sai de casa programado para enfrentar tempestade. O Rio Grande do Sul nunca podia imaginar que uma tempestade ia trazer tanto caos para um lugar. Ninguém sai de casa acreditando, dizendo assim: hoje vai vir vento forte e eu estou preparado. Não, somos surpreendidos. Quantas tempestades vieram que você nunca imaginava de passar? Quantos ventos vieram que você nunca imaginou de viver? E de repente seu barco está revirado, as águas estão entrando e um desespero está tomando conta de você. Qual que é o desespero? Será que eu vou suportar? Será que eu vou aguentar? É o sentimento, pastora Rosana, de alguns que estão aqui hoje. A tempestade está tão forte, o vento está tão contrário, que a pergunta que você tem feito todos os dias é: será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar isso tudo que eu estou passando? Será que isso nunca vai acabar? Poxa, ele me mandou entrar nesse barco e olha o que eu estou passando. Eu escolhi andar com ele e olha as coisas que estão me sobrevindo. Porque ele no barco não quer dizer ausência de tempestade. Ele no barco não quer dizer ausência de vento contrários. Ele no barco não quer dizer isso. Podemos estar com Jesus no barco e sermos surpreendidos pelos ventos. Podemos estar com Ele no barco, Zé Mauro, e ser surpreendidos pelas tempestades da vida. Quem aqui já não passou tempestade e vento com Jesus dentro do barco? Inúmeras. Mas sabe o que eu acho lindo da tempestade? Porque elas nos marcam, pastora. As tempestades, pastor Fernando, elas nos marcam para sempre. Mas sabe o que nos marca, pastor Wesley, na tempestade? Não é o vento forte, não é o tempo chuvoso que vai nos marcar, mas é o extraordinário dele que vai se manifestar. Presta atenção, porque tem algumas coisas que a tempestade e o vento quer nos ensinar. Quais são, Leleco? Primeira, a Bíblia diz que quando o vento começou, eles estão tentando com seus recursos vencer a tempestade. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus está na proa do barco, na popa do barco, dormindo numa almofada. Pastora Rosângela, como que Jesus pode dormir no meio de uma tempestade, deitadinho na almofada? Jesus está me ensinando uma coisa extraordinária. O que é, Leleco? É possível descansar no meio da tempestade. Dá uma sacudida nessa pessoa e fala com ela: aprenda a descansar nessa tempestade. É Ele hoje olhando para você e dizendo: eu sei que o vento está balançando, mas você vai deitar, você vai dormir, você vai acordar e você vai dizer: até aqui o Senhor me sustentou.
você vai aprender uma coisa: a tempestade não vai tirar seu sono, a tempestade não vai te apavorar ao tempo de você perder a alegria de viver, não. Você vai entender uma coisa: no meio da tempestade, eu sei que tem alguém aqui que é maior que o vento, que é maior que a tempestade, que é maior que os intempéries, que as lutas, e eu vou descansar na certeza que Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de você. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção. A Bíblia vai dizer que a água está entrando dentro do barco. Sim ou não, pastora Natália? A água está entrando. E Jesus está deitado numa almofada. Como é que a gente dorme, pastora, com água na gente? Ainda mais com a almofada molhada. Tem jeito de dormir, pastor Fernando? O que vocês acham? Como que Jesus está dormindo e o barco está cheio de água? Com a almofada encharcada. Eu creio, eu acredito, pastor Felipe, que o lugar que Jesus está, a tempestade não chega. O lugar que Jesus está, você é preservado. Eu preciso liberar uma palavra nessa terça profética para você. Aumente o lugar de Jesus na sua vida e você vai encontrar mais descanso na sua história. Aumente o lugar dele na sua casa. Aumente o lugar dele lá no seu trabalho. Aumente o lugar dele por onde você anda. Aumente o lugar dele aonde você convive. Porque Ele estando é lugar que a tempestade não vai te pegar, mas Ele vai te encher do milagre e do favor dEle sobre a sua vida. Amém? Só que tem algumas coisas que mexem comigo aqui, porque eles estão desesperados. E a verdade é que o desespero deles tem um porquê. Jesus está dormindo, a palavra vai dizer. E nesse sono que Jesus está, nada está incomodando o mestre. Ele está completamente ao léu de tudo que está acontecendo. Será que é isso? Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento, daquela grande tempestade, eles foram até Jesus. E olha só, e levantou uma grande tempestade. Eles, porém, estavam na popa, dormindo sobre uma almofada. E quando essa tempestade chegou, eles começaram a dizer: acorda, mestre, acorda, nos ajuda, não nos dá que perecemos. Eles estão desesperados. Jesus está na popa e eles estão na proa. Talvez é isso que está dando errado na sua vida. A verdade é que Jesus tem que estar na frente e Ele está atrás, e você precisa de inverter o lugar de Jesus na sua vida. Quando a tempestade veio, eles correram até Jesus e disseram: Jesus, nos acode, nos salva, nos tira disso, desse lugar que nós estamos aqui, desse pavor, desse medo que nós estamos. E é isso que às vezes você precisa de tirar ele da popa e colocar ele na proa, colocar ele na frente, para dirigir sua vida, para conduzir seus caminhos, para conduzir suas escolhas, para conduzir suas decisões, porque quando Jesus está na frente, é sinal que tudo vai dar certo. Tira Jesus de trás e coloca ele na frente. E era isso que eles estavam fazendo. Mas o desespero deles é: acorde, Jesus, acorda. Sabe o que é o desespero de alguns aqui hoje? Ajuda, Jesus, eu perdi o controle, eu já fiz de tudo, o meu conhecimento de mar, eu já usei tudo, mas acorda, porque o meu casamento está perecendo. Acorda, Jesus, porque eu estou no desespero, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho,
Eu não sei o que eu vou fazer com a minha empresa, com as minhas finanças. Jesus, eu não sei o que eu vou fazer com essa desorganização emocional que eu estou vivendo. Eu estou debaixo de depressão, de pânico, de medo. Acorda porque está acabando. Acorda porque eu já não aguento nem mais um minuto. Acorda, Jesus. Fico imaginando, me dá um sol, pastor. Jesus olhando e os discípulos dizendo: Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Pega na mão dessa pessoa. Pega na mão dela. Cheio de... Mestre, que estás logo ali, barco a dormir. Lebadarala surianda, derecada suriandere, diasuriandere, diacadalaba suriandalaia, lá suriandere. Posso clamar, eu acredito que eu não vou. Posso, venho fé para descansar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Lá vem ele andando por cima das águas. Ele despertando dentro do barco. A Bíblia diz que ele dá um grito, porque ele é Senhor do que te faz medo. Ele é Senhor do que te apavora. Ele tem poder para controlar o que te deixa sem dormir. E ele está levantando e está dizendo: cala-te, ó mar, cessa, ó vento. Ele está dando uma ordem hoje sobre o teu barco. Ele está se despertando na sua vida nesta hora. Ele conhece a agonia do seu espírito. Ele conhece a aflição da sua alma. Ele conhece o seu desespero. Mas ele está levantando e está dizendo: eu estou colocando as coisas no lugar. É pedagógico a tempestade. Eu estou voltando para frente e vocês estão ficando atrás. Eu estou ensinando que vocês não precisam de ter medo. O que eu controlo, o controle está na mão dele. Você perdeu o controle, mas ele continua no controle de todas as coisas. Cala-te, ó mar, cessa, ó vento. Sabe, Eduardo, sabe qual a experiência que fica? Eu fico imaginando os discípulos chegando em casa. Eu vou conjecturar até que eu não firo a palavra. E as mulheres dizendo assim: como que foi lá? Diz que a tempestade foi grande. A água entrou no barco. E eles começam a contar. Foi extraordinário. Ele se manifestou mais uma vez. Ele levantou as suas mãos e toda a tempestade se calou. Ele deu ordem ao vento e o vento imediatamente parou.
Sabe o que fica na tempestade? Não é o que ela causou, mas é o que Jesus provocou através dela. Eu sei, pastora Rosângela, que tem tempestades que a senhora passou, mas a senhora conta as manifestações de Deus no meio dessa tempestade. Eu tenho tempestades que eu já vivi na minha vida, mas quando eu vou contá-las, eu não vou exaltar o vento que soprou, eu nem vou exaltar as águas que entrou dentro do barco, mas eu vou dizer o que Ele fez, como que Ele realizou, como que Ele deu ordem, como que Ele colocou tudo em controle, como que Ele trouxe paz para dentro da minha alma, como que eu voltei a dormir de novo bem, como que Ele organizou meu emocional, como Ele organizou minha vida. Eu vou dizer as maravilhas que Ele operou na minha história. Prepara que você nem vai lembrar do vento. Prepara que você nem vai lembrar da tempestade. Você vai lembrar dele. Operando ele, ninguém pode impedir. Gente, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é lindo. A Bíblia vai dizer que quando ele realiza esses milagres, que ele acalma a tempestade e o vento, eles olham para os discípulos e dizem assim: ei, eu falei de fé com vocês, eu falei do poder da fé, do que ela é capaz. Na prática vocês esqueceram. No meio do temporal, vocês deram mais ênfase para a tempestade do vento do que pelo ensino que eu te dei. Homens de pouca fé, por que vocês duvidaram daquele que opera no vento e no mar? Aí a Bíblia diz que depois da fé gerada, gera o temor. E todos ficaram atemorizados diante de tudo que eles viram. A fé vai gerar temor no seu coração daquilo que Ele é e de quem Ele é. Sabe qual era a pergunta deles, Lisa? Quem é esse? Quem é esse? Era a pergunta dos discípulos. A igreja sabe responder quem Ele é. Porque se perguntarem para nós, quem é esse? Nós vamos responder: a estrela, brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o advogado fiel, o alfa, o ômega, o maná escondido. Ele é a força, Ele é a paz, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, o principado está sobre os seus ombros. Quem Ele é? Ele é o Emanuel, é o Erion, é o Shaddai, o Eloí, o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus do socorro bem presente na angústia. Quem Ele é? Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus da sua família, Ele é o Deus da sua vida. Ele tem poder para operar no impossível. Quem Ele é? Essa resposta é individual, porque para uns vai dizer: Ele é o Salvador da minha vida. Para outros vão dizer: Ele é a restauração da minha casa. Tem uns que vão dizer: Ele é a libertação dos vícios na minha vida. Outros vão dizer: Ele é o provedor, Ele é o cuidador, Ele é o apacentador, Ele é o pastor do Salmo 23. Mas para muitos que entenderam quem Ele é, vão dizer: Ele é o meu Pai. E eu sou filho. E esse Pai cuida de mim em todos os momentos da minha vida. Eles apavoraram e perguntaram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E a Bíblia diz que o capítulo virou.
o capítulo 4 vira para o capítulo 5. E no capítulo 5 diz assim: e eles chegaram do outro lado. Eu queria te convidar a colocar de pé. Tem um destino para você. E tudo que às vezes você precisa nessa noite é de força para chegar do outro lado. Tudo que você precisa às vezes nessa noite é de fé para chegar do outro lado. Leleco, você não pode imaginar o que eu estou passando no capítulo 4. O vento está tão forte que eu estou gritando por Jesus. Eu não estou sabendo descansar no meio dessa tempestade. A ansiedade tomou conta da minha vida. Eu estou até com pânico, estou com medo. Sabe, toda hora eu acho que eu não vou conseguir. Eu perdi totalmente as forças. Eu estou esmorecido no meio desse barco. As águas, elas estão sufocando, elas estão entrando aqui dentro, que eu acho que vai perecer. E a minha vontade é de pular fora desse barco. Eu só não pulei ainda, porque eu vejo Ele. E quando eu vejo Ele, a esperança brota no meu coração. Porque eu tenho certeza que Ele tem o controle de tudo. Mas eu preciso hoje que Ele dê uma palavra para acalmar tudo que eu estou passando. Porque a tempestade não é externa, Leleco. A tempestade é interna, é aqui dentro de mim. Só eu sei o que eu estou sofrendo dentro da minha mente, do meu coração. Tem pressões que eu estou vivendo aqui dentro, que eu não tenho coragem de contar para ninguém, mas só eu sei o quanto que eu estou chorando, só eu sei o quanto que isso está me angustiando, só eu sei, Leleco, das aflições do meu espírito. Você não pode imaginar, mas eu sofro tristeza, angústia, depressão. Leleco, eu viro para um lado, viro para o outro, e não vejo saída para nada. Mas você está me dizendo que se eu colocar Ele na frente, Ele tem poder para controlar o que eu não consigo controlar. Se eu colocar Ele na frente, você está me dizendo essa noite que Ele tem acesso que eu não tenho, que Ele vai aonde eu não vou, que Ele convence quem eu não consigo convencer, que Ele opera onde ninguém pode ir. Então eu preciso disso. Você precisa hoje dessa força. Você precisa hoje dessa fé renovada. Você precisa hoje que Ele dê ordem para acalmar a tempestade e o vento que está batendo no seu barco. Sai do seu lugar. Deixa a gente orar por você aqui. Não perde essa oportunidade.